Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos veem online, pela nossa transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu me chamo Luísa Nascimento, sou analista de sustentabilidade, economia e inovação na Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco. Lúcio vai ser nosso comentador ao final do artigo. A gente está aqui com os autores dos artigos vencedores da terceira categoria do Prêmio BDE BID. Gostaria de parceiros, BID e ACB, na realização desse prêmio, prêmio que completou 10 anos na edição de 2024, então um grande marco aqui para nós. Vou passar a palavra sem mais delongas do BID para fazer uma pequena abertura e logo após para o Guilherme. Obrigada. Bom dia, prezados, prezadas, bom dia, parceiros da BDE, bom dia a todos. Meu nome é Cláudia Veiga, eu represento o Banco Interamericano nessa reunião. Muito honrada em participar e é com grande satisfação que nessa reunião nós celebramos mais uma edição do prêmio BID, a BDE ou ainda a BDE BID. Para nós, esta edição evidencia que estamos superando antigos dilemas. Já não nos encontramos presos à escolha entre desenvolvimento e preservação, ou ainda entre modernização e inclusão. Falamos de objetivos consonantes e prova disso são os trabalhos que recebemos e premiamos. As pesquisas vencedoras em suas três categorias demonstram a capacidade do Brasil de liderar a busca por soluções sustentáveis e inclusivas. Através de abordagens originais e inspiradoras, esses trabalhos sinalizam a viabilidade e os benefícios de novos modelos sociais, ambientais e econômicos. O Brasil é um terreno fértil para a implementação desses modelos, que podem alcançar grande escala e impacto, aliando-se à nova estratégia institucional do BID, recentemente publicada. Na categoria Financiamento a Desenvolvimento Sustentável, Inclusivo e Inovativo, destacamos a relevância do BNDES no financiamento verde, tema do primeiro colocado, e o impacto do crédito para investimento agrícola abordado pelo segundo. Ambos os trabalhos evidenciaram o potencial brasileiro em áreas cruciais, como segurança alimentar e descarbonização. Já a categoria Neoindustrialização Brasileira e Desenvolvimento Sustentável e Inovador premiou um estudo sobre o turismo como motor de produtividade e inclusão no Ceará, além de uma análise crítica sobre os limites da política industrial brasileira. Por fim, a categoria Sistema OCB, Desenvolvimento e Cooperativismo de Crédito, reconheceu pesquisas aprofundadas sobre o papel das sociedades de garantia de crédito no acesso das micro e pequenas empresas ao mercado financeiro e o impacto das cooperativas de crédito no desenvolvimento municipal. Nossos parabéns aos vencedores. Os trabalhos vencedores e todos os artigos inscritos refletem os debates que o Brasil tem liderado na agenda global em fóruns como o G20 ou a COP30. Nós discutimos a urgência de soluções que integrem economia, meio ambiente e bem-estar social. Essa visão também guia a atuação do BID na América Latina, especialmente no Brasil, como é expresso na nova estratégia de apoio ao país que vai até 2027. Essa estratégia está publicada, está disponível na página do banco. Eu convido vocês que acessem e conheçam qual é a estratégia de maior impacto do banco no Brasil para este período. É, com o apoio dos parceiros como a BDE, o Sistema OCB, a CEPAL e o IPEA, confiamos que fortaleceremos as condições para que o Brasil continue a inspirar a região e o mundo. Muito obrigada pelo empenho de todos vocês e pela confiança no banco. Estamos aqui para construir juntos soluções em prol do desenvolvimento. Muito obrigada, que tenhamos todos um excelente evento. Muito obrigada, Cláudia. Eu passo a palavra agora para o Guilherme, gerente do Núcleo de Inovação e Inteligência do Sescop. Por favor, Guilherme, a palavra é sua. Obrigado, Luísa. Bom dia a todos, bom dia a todas. Parceiros, gostaria de agradecer à BDE pelo convite, ao BID também pela parceria. Me chamo Guilherme, eu sou gerente do Núcleo de Inteligência e Inovação aqui no Sistema OCB, que é uma área pensada justamente para ser um ponto focal em cultura de inovação, em cultura de dados no cooperativismo brasileiro. E nós estamos muito felizes de estar aqui hoje prestigiando um debate sobre os trabalhos vencedores na categoria 3, o desenvolvimento do cooperativismo de crédito, em um momento muito especial, que é o ano de 2025, em que a ONU reconhece pela segunda vez, como 2025, como o Ano Internacional das Cooperativas,
reconhecendo as cooperativas pelo seu importante papel social e também como um importante gerador de desenvolvimento econômico local e nacional. Então, para nós é uma grande honra também ter essa atividade neste ano e também em ano de COP30, onde o cooperativismo com certeza vai estar presente, colocando ali todo o seu diferencial em termos de um mundo mais sustentável. Gostaria de parabenizar os autores vencedores que trazem trabalhos muito importantes. Também parabenizar todos que se inscreveram e encorajar que cada vez mais pesquisadores tenham o cooperativismo como objeto de investigação, que tenham o cooperativismo como um terreno fértil para a disseminação de mais conhecimentos. No ano passado, em 2024, nós realizamos a 14ª edição do Congresso Brasileiro do Cooperativismo, onde reunimos mais de 3.000 pessoas, mais de 1.000 lideranças aqui dentro de um evento em Brasília, para discutir o futuro do cooperativismo. E uma das estratégias que ficou muito bem definida, né, votada pelos nossos dirigentes e que se reflete no planejamento estratégico de 2025 até 2030 do Sistema OCB, é a geração de mais dados e conhecimentos e pesquisas a respeito do cooperativismo. Então, isso é uma frente de trabalho para nós encorajarmos, fomentarmos, estarmos parceiros da academia para a geração de novos conhecimentos e pesquisa de ponta a respeito do cooperativismo. Isso vai se traduzir, né, vai continuar se traduzindo em diversas ações, entre elas a continuidade da parceria com o Prêmio BDE-BID para premiação dos trabalhos que têm o cooperativismo como objeto de investigação, além de diversas outras iniciativas, como chamadas de fomento e, inclusive, o Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo, que agora, esse ano, em 2025, chega à sua 8ª edição. Cumprimentar também os autores aí vencedores que estão aqui hoje, que vão fazer uma bela discussão ao longo dessa manhã, que vai ser muito produtiva. Pessoas aí que eu admiro muito, pessoas que estão trazendo de fato discussões muito importantes para o futuro do cooperativismo e para destacar o papel que o cooperativismo tem como importante agente é, social e econômico, inclusive o cooperativismo de crédito, que tem aí uma importância, uma relevância tão importante na descentralização do sistema financeiro nacional, na democratização e acesso aos serviços financeiros e também em cada vez mais inovação para os seus cooperados no acesso aos seus serviços financeiros. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui acompanhando esse debate de alto nível e desejo uma excelente manhã a todos. Obrigada, Guilherme, pela palavra. Aproveito aqui para agradecer, em nome da BDE, a todos os participantes, todos os autores que submeteram seus artigos ao prêmio. Agradecer também a nossa banca examinadora do prêmio, aqui representada pelo Lúcio Faria, vai ser nosso comentador, especialista em cooperativismo financeiro. Sem mais delongas, passo a palavra para o Matheus Neves, da Universidade de Viçosa, que vai apresentar o seu artigo The Effects of Credit Unions on the Development of Brazilian Municipalities. Por favor, Matheus, a palavra é sua. Bom dia a todas e todos, né? Gostaria de agradecer aí a oportunidade de participar desse importante momento aí do seminário, né, a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho. Agradecer, né, os representantes aí da BDE, BID, OCB, né, ao Lúcio também que, né, leu o nosso trabalho e vou fazer então uma breve apresentação aí do que, né, da síntese do que a gente apresenta nesse trabalho que focou na utilização de um índice nos municípios brasileiros, tá? Caso haja algum problema, por favor, avisem aí que a gente tenta corrigir. Esses são os nossos autores, né? A professora Valéria, da UFMG, o Marcelo, lá, né, que foi doutor aqui doutor aqui pela Universidade Federal de Viçosa, o João, que é professor lá na UFMG, o Gustavo, doutorando lá na UFMG, todo mundo trabalhando com cooperativismo desde, né, muito tempo, né? Eu talvez seja o mais novinho aí, né? Modéstia à parte. E o João, um grande entendedor do índice que eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive ajudou
na atualização desse índice, o SDEL. Eu vou falar sobre a importância dele para o nosso trabalho especificamente, vou falar um pouco sobre a metodologia usada no nosso trabalho, depois vou mostrar um pouco dos resultados, obviamente, né, e algumas conclusões que a gente consegue tirar desse estudo, né, além de, obviamente, incentivo para trabalhos futuros, né, como o próprio Guilherme bem disse, o cooperativismo é um objeto de estudo extremamente rico, inclusive pela ausência de estudos na área, né, então é uma grandíssima oportunidade. Então, inicialmente aqui vamos falar sobre a própria ideia de desenvolvimento econômico. Ela poderia ser abordada por várias formas, em várias frentes. O IDH, por exemplo, é uma forma de mensurar desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico de uma localidade. O PIB é uma forma unidimensional, mas a gente estava entendendo também que ele deveria analisar desenvolvimento econômico de uma maneira multidimensional. E nesse sentido, o índice Sebrae de desenvolvimento econômico, ele agrupa uma quantidade bastante grande de indicadores que consegue ter essa multidimensionalidade do que é o desenvolvimento municipal, né, no âmbito municipal brasileiro. Então, a gente acabou usando o SDEL como uma medida de desenvolvimento local nessa pergunta que nós fazemos e tentamos responder nesse trabalho, né? As cooperativas de crédito têm potencial de influenciar o desenvolvimento local, né? E isso que a gente busca responder com esse artigo. Como eu disse, o SDEL ele então tem várias dimensões, usa 106 variáveis para conseguir captar o desenvolvimento local via esse indicador, via esse índice, né? E tem essa série de dimensões dimensões e subdimensões sendo avaliadas. Então, veja a cobertura do índice, né, que passa desde as ideias relacionadas ao empreendedorismo até questões que vão na linha do impacto ambiental, do capital social e do envolvimento das pessoas. Então, todos esses elementos, houveram indicadores, houveram variáveis que foram utilizadas para conseguir captar essas informações. Daí a riqueza do indicador, né? E, obviamente, o indicador já mostrou para a gente, já botou uma pulga atrás da nossa orelha, quando a gente começou a fazer as análises descritivas, as análises iniciais dos dados que a gente tinha em mãos. E aqui está um exemplo, um único exemplo que eu trago para vocês. Vejam que na figura 1.1, nós temos em laranja municípios que têm cooperativas e pontos de atendimento. Em cinza, municípios que ainda não contam com cooperativas ou pontos de atendimento. E na figura 1.2, nós temos aqui, partindo do mais verde para o mais vermelho, municípios com muito alto e muito baixo índice de desenvolvimento econômico local. Vocês conseguem perceber alguma correlação aí, não é? Bem, já é um indicador, já é um indício. Então, partimos dele para tentar verificar de forma mais robusta se há uma relação entre desenvolvimento local e presença de cooperativa nos municípios brasileiros. Daí vem a metodologia, a parte mais chata, né? A parte mais intrincada, mas é importante a gente falar sobre ela, porque no fim das contas é ela que dá o suporte para a gente poder falar sobre as nossos resultados, né? Então a gente tenta usar um arcabouço teórico de desenvolvimento regional e urbano via intermediação financeira, que dá suporte para a gente usar as variáveis e o método que a gente escolheu. E mais um elemento que a gente considera muito importante. A gente sabe que as cooperativas têm atuação local, mas elas também atuam no entorno, nos municípios vizinhos. Nós consideramos isso para a execução do nosso modelo. O transbordamento que as cooperativas têm, né, dos seus benefícios também para os municípios vizinhos. O método que nós utilizamos é um método para análise de impacto, especificamente, impacto em dimensões observáveis da nossa amostra de municípios, que se chama Propensity Score Matching ou pareamento por score de propensão. Pareia o quê? Ele pareia municípios, que é o nosso caso, nosso objeto de estudo, de acordo com características desses municípios que nós informamos para o modelo. Então, ele pareia municípios que são comparáveis efetivamente. Só que a única coisa que diferencia esses municípios vai ser tratamento, ou seja, possuir cooperativas, e controle, não possuírem cooperativas. Então, nós combinamos municípios e esses municípios são comparáveis e tem como única diferença, ou como diferença primordial no nosso modelo, o fato de terem
ou não terem cooperativas. Isso permite a gente tentar isolar o efeito de ter cooperativa no índice de desenvolvimento local daquele município. É uma análise realizada ano a ano, tá? E que considera aquela correlação espacial dos municípios que estão ali no entorno das cooperativas. Tá? A gente, inclusive, vai mostrar para vocês algumas questões que o próprio método nos levou a decidir com relação a quais municípios nós estamos utilizando. E ainda incluímos uma outra categoria que existem municípios no Brasil que têm tanto cooperativas quanto bancos. Então, isso também vai ser uma categoria tratada aqui no nosso trabalho. Essas foram as variáveis utilizadas, eu não vou entrar em detalhes sobre elas, mas essas variáveis ajudam a explicar os municípios. Nós comparamos os municípios e tentamos achar pares de municípios com base nessas variáveis, nessas características dos municípios. E nós não podemos colocar muitas variáveis, porque o próprio SDEL já tem uma grande quantidade de variáveis para explicar os municípios. Então, a gente teve que ser parcimonioso na escolha das variáveis que a gente iria usar para explicar os municípios brasileiros. Vejam que na parte espacial entra justamente aquela correção espacial, aquela consideração de que municípios vizinhos podem estar sendo influenciados pela presença de cooperativas em determinado local. Aqui nessa tabela, eu gostaria de chamar a atenção para vocês justamente sobre aquilo que eu disse, que o próprio método, o próprio modelo nos fez optar ou nos fez trabalhar com municípios de pequeno porte no Brasil. Por quê? Porque simplesmente não existe hoje no Brasil municípios de médio e grande porte que não tenham cooperativas ou bancos. Ou agências bancárias. Nós temos municípios de pequeno porte, até 20 mil habitantes, e de pequeno porte 2, até 50 mil habitantes. Esse sim, a gente ainda consegue achar municípios com essas características que ainda não têm cooperativas, ainda não têm bancos e podem ser comparados com municípios que têm cooperativa e têm banco. Então, o próprio método fez com que a gente fizesse a nossa composição dos municípios comparados, municípios pequenos. E veja, isso vai bem de encontro com aquilo que a gente discute muito sobre o fato de que muitas vezes são nos municípios pequenos que as cooperativas devem sim, né, serem estimuladas, porque muitas vezes os bancos não se interessam por oferecer soluções financeiras especificamente nesses lugares. Então, foi uma, digamos, né, de forma muito coloquial, foi uma feliz coincidência que nós focássemos a nossa análise em municípios que têm até 50 mil habitantes. Então, todos os resultados que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, eles dizem respeito a uma comparação entre quem tem e quem não tem cooperativas para municípios de até 50 mil habitantes. O efeito do cooperativismo no desenvolvimento local dos pequenos municípios brasileiros. Tá? É disso que nós estamos falando aqui nesse trabalho. E aí eu vou trazer alguns pequenos resultados principais, pedindo a vocês que se atentem justamente para essa linha ATT, essa linha que está aqui marcada de verde na nossa tabela. Tá? É o principal resultado, e atentem-se ao fato de que o valor positivo indica que a presença de cooperativa em municípios no Brasil, cooperativas apenas, né? Sair de um município que não tem cooperativa para um município que tem cooperativa, aí eles têm efeito positivo e significativo no índice Sebrae de desenvolvimento local. Chegamos ao ponto de, em 2019, na comparação entre pequenos municípios que têm e que não têm cooperativa, os que têm cooperativa têm um índice Sebrae de desenvolvimento econômico local 2,5 pontos maior. Então, isso mostra que há, sim, um impacto positivo e significativo da presença de cooperativas nos pequenos municípios brasileiros. Fizemos a mesma análise apenas comparando municípios que têm agência bancária com municípios que não têm agências bancárias. Nesse caso específico, o fato de termos um resultado negativo e significativo nos mostra que, na comparação entre municípios que têm e não têm agências bancárias,
aqueles municípios que têm agência bancária têm um índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local menor. O sinal negativo mostra um índice de desenvolvimento local menor, e isso não é novidade na literatura, tá? A gente tem alguns exemplos, um exemplo mais notório, o exemplo de comparações entre cidades que têm e não têm agências bancárias na Itália, e o resultado é parecido, tá? O resultado de que os bancos não estão auxiliando no desenvolvimento local. E aí, bancos de todas as espécies, de todas as naturezas, excluindo bancos de investimento. Quando fazemos análise conjunta, ou seja, municípios que têm bancos e cooperativas e municípios que não têm nada, vejam que essa sigla NS na linha significância, a terceira linha ali da nossa tabelinha, mostra que nós não podemos interpretar esses resultados. Por mais que o sinal seja negativo e tenhamos valores, a gente não pode afirmar de maneira estatisticamente robusta e significante que haja alguma influência da existência de bancos cooperativas em um município no índice de desenvolvimento daquele município. Então, o resultado é inconclusivo. Porém, reitero que, se nós formos analisar municípios que têm cooperativas versus municípios que não têm cooperativas, com características semelhantes, variando apenas nisso, no fato de terem ou não terem cooperativas, nós podemos afirmar com significância estatística que sim, em municípios com até 50 mil habitantes, as cooperativas de crédito impactam positivamente no desenvolvimento econômico local, captado, mensurado pelo Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local. E óbvio, né, como eu falei para vocês no início, repito aqui, friso que não é incomum que as cooperativas sejam constituídas, principalmente nas pequenas cidades, por pessoas desassistidas por outros tipos de instituições financeiras. Então, isso reforça a lógica de que fazemos essa análise em municípios menores serve como estímulo para que políticas públicas, por exemplo, ou o próprio Banco Central do Brasil estimulem, fomentem a constituição de cooperativas de crédito nesses pequenos municípios, porque atendem a, inclusive, a agenda do Banco Central de financiarização da população, de inclusão da população no mercado financeiro formal, né? Então, as cooperativas atenderiam a esse objetivo com esse plus, né? Com esse detalhe que não é detalhe, de impactar, obviamente, de forma positiva na economia local. Bem, não poderia terminar aqui a minha apresentação sem antes também chamar a atenção aí da nossa audiência para essa oportunidade de disseminação de conhecimento gerado via pesquisa no cooperativismo, que é o 8º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo, né, que é um evento de um órgão ligado ao cooperativismo tão importante quanto ao sistema OCB, e eu, né, inclusive, desafio aqui a nossa audiência a mencionar um evento que está aí há 10, 12, 15 anos sendo realizado de forma ininterrupta e financiado por órgão do setor produtivo, né, ou de apoio ao setor produtivo, como é o Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo, que já é um sucesso desde a sua primeira edição, e que tem como coordenação científica a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Minas Gerais e várias outras universidades parceiras, onde se cria a pesquisa em cooperativismo, onde se estimula a pesquisa em cooperativismo. Estamos muito ansiosos por receber os trabalhos de todo o Brasil e mais para essa edição que acontece em 6 a 8 de outubro. Até o dia 1º de junho, mês 6, estamos recebendo trabalhos. Por favor, procurem o EBPC nas redes e na internet para envio dos trabalhos de vocês. Bem, eu agradeço então a atenção, fico aberto aí para questionamentos, né, da audiência e, né, dos membros da banca, e agradeço aí novamente Sebrae, Universidade Federal de Minas Gerais, a UFV, né, que cedeu, inclusive, e o Banco Central, que ajudou muito no processo de discussão do método e das variáveis utilizadas. Muito obrigado novamente. Obrigada, Matheus.
Passo a palavra agora ao Marcelo de Lima, vai apresentar o artigo que foi o segundo colocado na terceira categoria do Prêmio BD, Sistema CD de Desenvolvimento Cooperativo de Crédito. O artigo é a cooperação entre os sistemas de garantia de crédito e o sistema cooperativo de crédito, Case Crédito Caxias, fase 2. Marcelo, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Luísa. Bom dia a todos na mesa, Lúcio. Parabéns, Matheus, do seu trabalho. É um campo bastante vasto, né? O cooperativismo. Eu estou envolvido desde 1997 nesse mundo que é uma filosofia de vida, o cooperativismo. Eu sempre falo isso. E esse case que a gente fala aqui do Crédito Caxias, e para nossa alegria aqui, nós fomos premiados pela segunda vez, né? A primeira no início da implantação desse projeto, aqui na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E nessa segunda apresentação, a gente conseguiu ter a felicidade de passar a primeira, a gente chama aqui de segunda fase, mas completou um ciclo desse projeto inteiro, então a gente consegue trazer para os ouvintes aqui uma fotografia de um processo realmente utilizado na prática, né? Fazendo aí uma compilação do tempo, uma linha do tempo trazendo para vocês. A RS Garante, ela é uma OCIP, garantidora de crédito, ela pertence, né, a uma entidade sem fins lucrativos. Esse modelo de fundo garantidor, fomos a pioneira em trazer este modelo ao país, né? Fomos buscar isso no início da década dos anos 2000, o modelo italiano, lá se chamando COFIDS, aonde pós-Segunda Guerra houve essa necessidade pela falta de garantias e para a reconstrução, a dificuldade de lá para cá continua a mesma, onde os pequenos negócios têm, junto ao mercado financeiro, uma dificuldade muito grande de acesso ao crédito, e a principal dificuldade desse acesso é apresentar garantias ao sistema financeiro. Trazendo essa modelagem, né, a gente foi os nossos fundadores aqui desse modelo que a gente foi buscar na Itália. Ela se deu em 2003, aqui na Serra Gaúcha, na cidade de Caxias do Sul, onde os fundadores foram com participação do BID, da Prefeitura de Caxias do Sul, da SIC de Caxias do Sul, a Câmara de Indústria e Comércio, do Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Caxias do Sul e o SEBRAE, aonde, junto com outros empresários, constituíram, né, e apoiaram a formação do primeiro fundo, aonde nesses mais de 21 anos aí a gente vem contribuindo agora no estado inteiro. E trazendo isso, qual que foi a nossa, nessa dificuldade do pequeno a ter acesso a essas linhas, né? Então, a gente, historicamente, um estudo do SEBRAE traz que uma a cada 4 empresas que necessitam de empréstimo acabam não conseguindo ter acesso ou para investimentos ou para o próprio capital de giro para gerir o seu caixa, exatamente pela dificuldade de apresentar ao sistema financeiro garantias. Então, nesse intuito que vem de encontro, né, às sociedades garantidoras de crédito, que começou aqui, nós servimos de modelo para o resto do país, e hoje já temos aí mais de 15 sociedades garantidoras de crédito espalhadas pelo país. Isso é muito importante trazer que lá do modelo italiano, e historicamente, desde que foi feito começado a fazer esse levantamento mensal dos pequenos negócios pelo SEBRAE, a dificuldade, na verdade, ela se mantém. Os pequenos negócios depende o momento, né, da economia, pende para ter mais necessidade ou menos necessidade, mas a necessidade ela sempre é constante dos pequenos negócios não ter acesso a linhas de crédito com taxas justas, né? E a principal questão reforço mais uma vez, a falta de garantias que o sistema financeiro detém
e exige desse pequeno empreendedor ou desse pequeno empresário. Então, vem no intuito do fundo garantidor, né, ser o elo entre o devedor, o financiador, e aí o fundo garantidor serve para suprir essa necessidade. Claro, importante ressaltar, né, temos outros fundos nacionais de grande importância, né, que ajudam muito, que é o FGI, o próprio FAMP, que também é o Fundo Nacional do SEBRAE, FGO, né, que foi reativado na pandemia, onde são fundos que o governo federal e o SEBRAE administram, né, e acabam trazendo garantias também. Mas as sociedades garantidoras de crédito, elas têm uma metodologia de trabalho onde os fundos acabam liberando recursos para as instituições financeiras operarem da maneira que se acham conveniente, e as sociedades garantidoras fazem um trabalho junto, em parceria com o SEBRAE, onde acompanha, né, esse pequeno empresário para ver se realmente é a melhor posição dele tomar créditos, se é a melhor forma, o melhor momento, e junto com isso também traz, pela parceria do SEBRAE, capacitações aonde pode dar o encaminhamento e o direcionamento, né, para esse crédito não se tornar uma dor de cabeça. Nesse sentido, e trazendo toda essa questão, a gente trouxe, e a gente vem muito de encontro até com o que o Matheus falou, né, na questão do cooperativismo, realmente há essa grande, né, e a gente, como é o berço aqui no Rio Grande do Sul do cooperativismo de crédito, e geograficamente, e o caso de estudo aqui é a cooperativa Sicredi Pioneira, a primeira cooperativa de crédito da América Latina, né, fundada lá pelo padre Theodor Arfin, lá em 1902, na localidade da Linha Imperial, né, hoje Nova Petrópolis, onde ele trouxe esse modelo, já com mais de 120 anos, né, de sucesso, e acabou realmente se provando que aonde se tem uma cooperativa, realmente há comunidades fortes, né, e pujantes de desenvolvimento. Isso, sem sombra de dúvida, é uma realidade que é muito forte aí e está cada vez mais forte no Brasil inteiro. A metodologia desse trabalho, então, a gente quis trazer com essa pesquisa, é exatamente a sinergia, a força que pode ter o sistema de cooperativas que, principalmente nas pequenas localidades, muitas vezes, né, Matheus, é a única instituição financeira presente, né? Podemos ver aí um movimento e trazendo para os dias atuais, né? Não falando só de passado, mas sim de presente, projetando o futuro, aonde se fechou nos últimos anos milhares de agências dos bancos convencionais, se abriram milhares de postos de atendimento, né, para atender a comunidade, gerando aí desenvolvimento nessas comunidades pequenas, né, e claro, já agora, no movimento mais recente, indo para as metrópoles, né, fazendo a diferença aí nos grandes centros. Então, a gente trouxe essa metodologia, que essa pesquisa ela vem em 3 fases, né, a fase bibliográfica, a fundamentação teórica, né, e a pesquisa em si. E essa pesquisa a gente trouxe um case que se chama aqui um programa de governo da cidade, do município de Caxias do Sul, onde em plena pandemia nós conseguimos unir, trazer na prática, realmente fazer a diferença no município de Caxias do Sul em setembro de 2021, onde começou esse projeto, aonde em parceria com o poder municipal da cidade, juntamente com a cooperativa Sicredi Pioneira e o SEBRAE e o Fundo Garantidor RS Garante, nós constituímos um fundo onde cada participe, né, a gente chama um por um, né, cada real que o município de Caxias do Sul direcionasse para o Fundo Garantidor, a cooperativa Sicredi direcionava também, e a garantidora e o SEBRAE também casavam. Com isso, nós constituímos um fundo inicial de 3 milhões, né, com a alavancagem que é utilizada do Fundo Garantidor da RS Garante junto ao mercado financeiro de 10 vezes. Nós
poderíamos estar alcançando em plena pandemia aí mais de 30 milhões em operação de crédito para capital de giro naquele momento ímpar aí da humanidade, que afetou muito aqui o município de Caxias do Sul como o segundo polo metal mecânico do país. Então, a gente realmente conseguiu fazer a diferença nesse projeto, né? Trazendo, obviamente, e por que escolher a Pioneira? Pioneira, geograficamente, é a cooperativa mais forte que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, é uma das mais fortes do país. Cabe ressaltar, né? Ela com mais de 122 anos, está presente aqui em 21 municípios da Serra, mais de 260 mil associados, né? Esse ano, inclusive, passou a barreira aí de um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão. Isso, para quem começou em 1902, né? Com 20 colonos, aonde cada um deu uma beirinha lá para começar a constituir a primeira base dessa relação, dessa história de sucesso. Junto com isso, esse projeto que nós trouxemos, nós conseguimos desenvolver, juntamente com o Sebrae, e naquele momento, além de ter a dificuldade a crédito, né, como daríamos crédito a uma situação que todo mundo estava fechado. Então, disso vem o propósito da RS Garante, né, que veio de encontro, juntamente, e quem daria o fundo seria a cooperativa de crédito. O fundo garantidor formado pelos participes daria a segurança, né, para proteger esse projeto, mas a gente viu que naquele momento a grande dificuldade, além de acesso ao crédito, estava em como poder chegar no consumidor, no seu cliente. Então, a gente recebeu aqui na associação muitas ligações dizendo assim, como que eu faço agora que eu não posso, né, me expor, eu não posso ter o contato? E em cima desta dificuldade, juntamente com o Sebrae, nós implantamos nesse projeto do Crédito Caxias as capacitações online gratuitas, aonde junto com a prefeitura, né, junto com o secretário de desenvolvimento, foi escolhido 10 capacitações, aonde se fazia muito sentido, né, venda online, precificação, enfim, marketing direto, para auxiliar, não só apenas para ele manter empregos, né, mas ele conseguir ter uma receita recorrente para poder também suprir as necessidades desse financiamento, dessa linha de crédito que estava sendo alcançada naquele momento de grande dificuldade. Então, isso acabou ao longo desse período, né? Fechamos todo o ciclo de 3 anos que se foi inicialmente dado desse projeto. O ano passado houve uma atualização e o município, junto com os participes, né? Posteriormente entrou também a cooperativa de crédito Cressol na fase 2, onde a gente expandiu ainda mais o alcance para atender as empresas do município e impactando tudo isso, né, num modelo de maneiras gerais, né, a gente, nesse intuito, 61% dessas empresas que tomaram no montante desse programa, desses 3 anos, foram mais de 900 empresas que tomaram crédito, facilitando através do fundo garantidor, através das cooperativas de crédito, mais de 22 milhões de crédito a taxas baixas, né? Então, isso é importante. O fundo garantidor também é o principal moderador de custo, isso junto com o cooperativismo de crédito, né? É um estudo lá da FIP, que foi atualizado recentemente, né? Que, enfim, a cada X reais gera tantos reais de devolução em riqueza para o município e gera tanto emprego. Aqui, o Sebrae do Rio Grande do Sul fez um levantamento que, usando esse mesmo conceito, se dobra, Matheus, o índice tanto de riqueza pela diminuição ainda mais
da taxa por ter a cooperativa, né, a tranquilidade que o capital vai estar seguro, né, mas também impactando mais ainda na redução do custo, exatamente porque a exposição é menor. Então, além de trazer acesso, além de trazer capacitações, o ganho financeiro foi muito importante nesse momento de extrema aí, preocupação em manter, né, não só a saúde mental, mas empresas abertas, gerando um mínimo de conforto, né, para os empregados naquela situação. Então, os dados que nós trouxemos desse projeto, além de todo esse impacto financeiro, e o que nos chamou mais atenção, para você ter uma ideia, 55% dessas quase 1.000 empresas eram MEIs, 31% MEs, né? E empresas de pequeno porte, 14%. 61% elas estavam direcionadas no setor que mais foi impactado pela pandemia, que foi o setor de serviços, 30% o comércio e 9% da indústria. Então, isso traz que o objetivo de trazer, né, e é o objetivo que a gente tem em comum com o Sebrae, de trazer um olhar diferente ao micro e ao pequeno empreendedor, foi atingido. E o grande legado que a gente pôde trazer disso não foi só trazer naquele momento de extrema necessidade o acesso com preço justo ao crédito, mas a capacitação foi o grande legado, Lúcio, que a gente trouxe, que ficou, e agora, enfim, a gente multiplicou para mais municípios, estamos levando agora esse ano para municípios fora do estado, inclusive, aonde mais de 8.000 empresas tiveram acesso a capacitações através do programa, não necessariamente a gente deu acesso a crédito somente, mas naquele momento de dificuldade nós somos o principal canal de divulgação, de capacitação, de orientação ao pequeno empreendedor, onde mais de 8.000 empresas tiveram acesso às capacitações, né, em marketing, em vendas, finanças, planejamento para inovar, economia colaborativa, fluxo de caixa, né, neuroliderança na organização, enfim, aonde foram mais de 56.000 horas de capacitação assistida. Virou realmente uma referência nacional para o Sebrae, essa metodologia. Nós, através desse caso de sucesso, nós multiplicamos isso ao longo desses anos em mais 20 municípios. O ano passado, por questões aí políticas, né, não houve uma demanda grande, mas já nessa virada de ano nós já estamos com mais 5 prefeituras já providenciando toda a parte de legislação e adequação para nós lançarmos esse projeto, né? Através das nossas co-irmãs no país, nós temos mais projetos bem-sucedidos em São Paulo, Minas, Paraná, Paraíba, né? Algumas cidades do Nordeste, estamos levando para Minas, né? Santa Catarina. Então, trouxe que essa união de esforços que foi entre a cooperativa de crédito, os sistemas de garantias de crédito, aqui nesse caso, o Crédito Caxias, através da RS Garante, trouxe realmente um grande impacto, né? E a gente trazendo também aos nossos ouvintes aí o impacto disso, de trazer o acesso com capacitação, né? Para saber o que ele vai fazer com o dinheiro, exatamente para ele manter o seu negócio gerando emprego, riqueza. A pesquisa de satisfação que foi feita comparando o programa nesse período, houve aí realmente uma grande manutenção de empregos e geração de novos empregos. Então, essa união de esforços público-privadas aqui na cidade de Caxias do Sul e no estado do Rio Grande do Sul como um todo, em alguns outros municípios do país, ele mostra muito promissor e nós temos aí com muito orgulho, né, ter participado e ter constituído isso. Então, eu vou para a minha fala final. Primeiro, agradecer. Quando participamos dessa premiação da BDE e do BID, e fomos felizes em ganhar a primeira vez a premiação, ficamos lá em segundo lugar, e nós mostramos isso, fomos vistos com outros olhos
pelos nossos parceiros comerciais, as outras cooperativas. Isso deu realmente foi nos traz, né, uma chancela de credibilidade muito grande. Ao Sebrae, que além de ser um membro fundador, participando do nosso conselho de administração, né, o Sebrae Nacional, o Sebrae do Rio Grande do Sul, as cooperativas de crédito, a Sicredi Pioneira, que realmente foi a primeira cooperativa que nos apostou lá em 2003 nessa constituição, e parabenizar todos aí os partícipes, né, que realmente foi, lá em dezembro, foi um evento assim que nos incentiva, né, Matheus, a continuar a pesquisar, a trazer isso, que realmente são ações, né, não é só trabalho teórico, mas a gente vê que a gente consegue trazer a teoria para a prática, e a prática realmente traz bons frutos e traz ótimos resultados. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Parabéns aí pelo artigo. Parabéns também, Matheus, Valéria, Marcelo, João, Gustavo. Estão aqui também. Queria aproveitar para agradecer ao Pedro Ramos, superintendente de tesouraria do Sicredi. Ele seria o nosso moderador hoje, não pôde comparecer por motivos maiores, mas ele parabeniza também os autores e pediu aqui para ressaltar que esses trabalhos contribuem para uma discussão acadêmica muito importante, que ainda precisa evoluir muito, né? É um tema ainda aberto, e hoje a gente teve a oportunidade de ver dois trabalhos que desafiaram a ciência e que trazem resultados relevantes para o debate de política pública. Muito interessante ambos os artigos. Vou passar aqui a palavra para o Lúcio Faria, especialista em cooperativas financeiras, que vai fazer os comentários, perguntas. Aproveito também para falar para quem está nos assistindo ao vivo pelo YouTube, sintam-se à vontade para fazer perguntas lá pelo chat, e depois a gente lê aqui para os autores responderem, tá bom? Lúcio, por favor, pode falar. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer, né, a BDE BID pela oportunidade de ser julgador, estar aqui podendo fazer comentários. Tudo que é sobre cooperativismo me interessa, né, eu vivo o cooperativismo, e ver bons trabalhos assim é muito gratificante. Eu sou de um tempo, professora Valéria, que o pessoal do Banco Central ia fazer alguma tese, algum trabalho, e a academia desconhecia o cooperativismo. E hoje a gente vê a academia totalmente envolvida com o cooperativismo, fazendo trabalhos e os alunos, né, fazendo dissertações, teses sobre o cooperativismo, que é muito importante também a gente ver essa evolução. Queria cumprimentar a BDE BID pela premiação, né, pela oportunidade em vários temas, está trazendo aí à luz da discussão e da relevância desses trabalhos para a contribuição para a economia brasileira, e cumprimentar os autores aí pela premiação, pela qualidade dos trabalhos, né. Eu gostaria de destacar alguns pontos, primeiro, dos dois artigos, o que eles trazem de comum, né, que é entrelaçar o cooperativismo, os municípios e o SEBRAE, sob aí a égide do princípio do interesse pela comunidade, que é a razão de ser do poder público, né? É um princípio cooperativista e é o foco de atuação do SEBRAE à medida que ele apoia os pequenos e médios negócios que giram, né, a economia desses pequenos municípios. E um outro ponto muito importante é a cooperativa, que os dois, né, trabalhos também destacam para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional. Eu, né, diria que é o seguinte: as cooperativas se instalam pela necessidade das comunidades, os bancos se instalam pela oportunidade de negócio. Então, não é raro a gente ver uma comunidade totalmente desassistida que chega uma cooperativa, se instala, desenvolve a região, como foi mostrado aí no trabalho, aí vira um mercado atrativo para os bancos começam a chegar. Mas regra do jogo, né? Qual que é a importância disso? É o papel difícil que se tem de comunicar a importância, a relevância que o cooperativismo tem, né, para a sociedade brasileira, para as pequenas comunidades que têm que abraçar o cooperativismo nessas localidades. Sobre o artigo, né, que o Matheus nos trouxe, primeiro eu fico gratificado de ver a utilização do SDEL. Eu tenho ligação muito estreita com o Sebrae, fui consultor do Sebrae durante 3 anos,
justamente apoiando no tema retenção de riqueza no município via relacionamento entre eh, eh, prefeituras, né, municípios e as cooperativas de crédito. E fico feliz de ver usar o SDEL, né, que como o próprio artigo fala, que o desenvolvimento econômico é um processo multidimensional, assim também é o SDEL, né, quando ele desmembra aí em cinco dimensões. E só complementando o que eu falei do entrelaçamento aí, né, dos artigos, quando entrelaçam sobre o sétimo princípio, o SEBRAE, os municípios e as cooperativas, né, o segundo artigo do Marcelo, eles nos traz um quarto elemento que é a sociedade garantidora, a importância dela, aonde estão presentes também o SEBRAE e os municípios, né, como apoiadores, inclusive financeiros, da sociedade de garantia. Um outro ponto, falando primeiro, né, do artigo do Matheus, é, o impacto da cooperativa em municípios vizinhos, ele sinaliza aquilo que a gente sempre diz, que as cooperativas devem se unir, né, nessas pequenas comunidades, não só por ganho de escala, né, mas porque existe uma identidade de região. Então a gente vê cooperativas, às vezes, se expandindo para outros lugares, para outras regiões, tudo bem, vão lá, vão salvar uma cooperativa que está em dificuldade, mas nós temos em muitos lugares cooperativas, duas, três, quatro cooperativas prontinhas para se unirem, né, para poder estar consagrando ali a sua importância via desenvolvimento da região, ultrapassando o conceito daquela cooperativa só do município vizinho. Então, eu acho que essa conclusão do impacto, né, desse transbordamento para municípios vizinhos, eles nos sinalizam isso que a gente imagina das cooperativas se unirem para atuar mais regionalmente, né, via também ganho de escala e tudo mais. Um outro ponto muito importante, quando se fala da massa salarial está relacionada às chances, né, de se instalar um PAC, é a importância do relacionamento entre o município e a cooperativa. A gente sabe, né, que a folha de pagamento do município, em muitos municípios, ela é entre 45% a 60% da receita corrente líquida. O município, muitas vezes, é o maior empregador nessas pequenas comunidades, né? Então, nessas localidades muito pequenas, que eu fico emocionado quando a gente vai numa localidade de 4 mil, 5 mil habitantes, e está lá um posto de atendimento da cooperativa, um lugar que o banco nunca vai, né? É preciso que essas comunidades abracem esse posto de atendimento para dar viabilidade e que, principalmente, né, o poder público, os recursos do município estejam ali, o apoio de pagamento esteja ali, né, para que possa propiciar a cooperativa ter a sua sustentabilidade financeira. E um outro ponto também é quando se diz, né, também da importância das pequenas e médias empresas, que também são um atrativo para a instalação da cooperativa e que é o foco de atuação do Sebrae, né? Então aí a gente junta dois grandes atores, que é a cooperativa para aportar o crédito, à medida também que tem do poder público, né, apoiando, e o Sebrae na parte de educação, de capacitação, como o Marcelo disse, né, da importância disso. Se a gente vê, né, o panorama do cooperativismo de crédito, ele traz isso claramente. Nas cooperativas, 9% da carteira está em grandes empresas. Nos bancos, esse percentual é de 58%. Então, a gente vê, né, a cooperativa ali, é o foco da carteira dela, pequenas e médias empresas, que são a alma do negócio nesses pequenos municípios. É, um outro ponto interessante que o estudo traz, né, do Matheus, e que ele citou, que lá na Turquia também tem trabalhos que reforçam isso, né, que os bancos reforçam desigualdades, a impulsionar regiões mais desenvolvidas, e na Itália também os bancos comerciais não promovem desenvolvimento local, né. Então, condiz aqui com a nossa realidade. Com relação ao artigo, né, do Marcelo, eu destaco o fato de que as sociedades garantidoras estão atuando também na cobrança, né? Elas ajudam na cobrança, apoiam e isso reduzindo o risco moral. E o Sebrae na orientação e educação empresarial, ou seja, nós temos aí não é só a garantia do crédito,
nós temos um combo, né, Marcelo? Que é ajudar na cobrança, reduzir risco moral, o Sebrae capacitando para que essas empresas possam ter condição de acessar crédito. Como você disse, várias delas não tiveram, né, essa oportunidade. Então, é muito importante esse foco de que é mais do que só a garantia de crédito. É um combo em benefício ali do desenvolvimento dessas pequenas e médias empresas. É, e uma outra coisa é a importância também dos municípios com programas como Juro Zero, né, que foi destacado, além de aportar recursos para as sociedades garantidoras, mas muitas vezes estabelece programas como Juros Zeros, que dão oportunidade aí de um prazo de carência para que possa esses pequenos empreendedores estar podendo depois honrar esses pagamentos, né? Então, assim, é, e como conclusão final, eu fico sempre com essa ansiedade. Como que nós vamos passar isso para a sociedade brasileira? É o grande problema do cooperativismo. Nós temos aqui dois grandes casos, né? Um que mostra, e também eu fiquei, Matheus, achei muito interessante, como eu disse, tendo de usar o SDEL, porque nós já temos trabalhos que mostram a importância disso no PIB, no IDH, como você mesmo mencionou, mas esse é inédito, né? Usar o SDEL como medida. Então, e a importância da sociedade garantidora, o papel que ela teve na pandemia, a importância de que a sociedade, a comunidade veja o cooperativismo como um empreendimento financeiro local. Muito se falou na pandemia, vamos comprar dos pequenos comerciantes aqui da comunidade, não vão deixar eles morrerem, eles são importantes para a gente, não deixa, né, fechar. Bom, e o que que é o cooperativismo? É um empreendimento financeiro da comunidade, que ali o pessoal é dono da cooperativa, a cooperativa é deles, né? Então, como que nós vamos passar para a sociedade brasileira, como que a cooperativa vai passar esse recado dos benefícios, da importância do cooperativismo para o desenvolvimento regional? Esse é o grande desafio que eu vejo presente no cooperativismo, né? Que não é o foco de trabalho de vocês, mas que a gente traz como preocupação para o cooperativismo como um todo, né? A gente sabe que a OCB está desenvolvendo alguma coisa nessa linha. Então, mais uma vez, parabéns pelos trabalhos, muito obrigado pela oportunidade de estar sendo é, é, comentarista, né? Ter um privilégio de estar comentando esses dois relevantes trabalhos. É, em síntese, é isso. Obrigada, Lúcio, pela contribuição, obrigada também pela participação como membro da banca examinadora do prêmio. Vou passar já a palavra para o Matheus, seguindo a ordem de apresentação dos artigos, e aproveito aqui e acrescento uma pergunta que foi feita no chat pela Priscila Faria, para o Matheus. Ela pergunta: o estudo chegou a analisar o impacto do credenciamento das cooperativas de crédito como agentes financeiros de instituições financeiras de desenvolvimento? Matheus, por favor. Obrigado, Luiz. Obrigado, Lúcio. Agradecer também ao Marcelo aí pela apresentação dele, o Lúcio pelos comentários e a Priscila aí pelo questionamento, né? Eu vou começar complementando um comentário do Lúcio que diz respeito justamente a uma outra parte do trabalho que a gente não apresentou aqui, porque ela é uma parte que ela é, digamos, um resultado acessório, que é o resultado da explicação sobre quais características levam cooperativas a irem para municípios, né? Então, esse das contas municipais é uma característica importante que estimula a criação de cooperativas. Inclusive, a gente tem como um outro resultado, que é um resultado, digamos, acessório também, que o Marcelo Chincola muito bem estimou, que é um resultado interessante no sentido de quais municípios hoje no Brasil têm características para terem uma cooperativa e ainda não têm. A gente mostra com isso duas coisas. Primeiro, que obviamente há um potencial grande de crescimento do cooperativismo no Brasil, como também que o cooperativismo ele surge não só como um movimento econômico. O cooperativismo ele surge essencialmente como um objetivo social. Então, obviamente, precisa de gente interessada em constituir aquele empreendimento ou em atrair um ponto de atendimento de uma cooperativa existente para aquele município. Então, a gente mostra com isso também esse elemento. Um outro ponto é que
de fato, ô Lúcio, a gente fala sobre cooperativismo se expandindo pelo país, é regra do jogo e deixa acontecer, e o seu Banco Central permitiu, é porque obviamente estudou muito bem isso, mas a gente viu os efeitos de transbordamento em municípios contíguos, ou seja, a gente viu um efeito de transbordamento de possuir cooperativa num lugar com os municípios vizinhos, efetivamente. Quando a gente começa a expandir a análise, a gente começa a perder o efeito do cooperativismo nos municípios mais afastados. Então, isso leva a duas conclusões. Uma é que, de fato, há uma relação positiva entre a presença do município, do cooperativismo no município, nos seus vizinhos, e a segunda de que, de fato, não tem que pensar em PAC, porque o PAC que vai fazer com que aquela influência que está se perdendo, ela volte a aparecer de novo quando eu coloco um PAC nos municípios um pouco mais afastados. Agora, até que ponto esse afastamento da sede vai acontecer? Aí já é uma questão para estudos futuros, inclusive estamos interessados em pesquisar sobre isso, Banco Central, Sebrae, o próprio pessoal aí do BID, quiser, né, entrar nessa com a gente, estamos à disposição para fazer uma pesquisa sobre isso. Esse efeito de expansão do cooperativismo de crédito, ele vai até quando? Até onde? Ele tem efeito efetivo até que distância da sede? Então, são questões interessantes para a gente responder. Quanto à pergunta específica da Priscila, a gente normalmente tem outro dilema no cooperativismo, e aí de todos os ramos, tá? E talvez o mais privilegiado deles, entre aspas, seja o de crédito, que são dados, né? Então a gente muitas vezes quer pesquisar alguma coisa, mas faltam dados para que a gente se aprofunde em questões mais específicas, minúcias da pesquisa em cooperativismo. Por exemplo, hoje, a melhor forma de eu saber se uma pessoa no meio rural é associada de cooperativa é ir ao censo agropecuário e tem uma única pergunta lá perguntando se a pessoa é associada a uma cooperativa. E nem é a pessoa, é o estabelecimento agropecuário que essa pessoa responde. Então, para você ver o nível de escassez de informações que nós temos muitas vezes sobre o cooperativismo. Então, às vezes, a gente, por não ter um acesso tão amplo a informações, a gente deixa de fora essas questões que são importantes, como, por exemplo, né, tá ligado aos bancos de fomento, quanto tempo estão, porque isso faz diferença, não é só estar ou não estar, mas há quanto tempo estão. A gente acaba deixando essas características de fora de estudos, em algumas vezes por não, né, ter o acesso à informação, outras vezes por não ter o conhecimento da existência da informação. Mas nesse caso específico nosso, a gente tentou ser o mais amplo possível. Então, a gente usou como característica, né, de interesse o fato de ter a cooperativa ou não, independente de qual era o seu sistema, se ela era independente, se ela estava ligada a Cressol, Sicoob, Sicredi, e independente também se ela era nova ou mais antiga. Era o fato de existir naquele ano corrente. Inclusive, isso tira um problema de viés, que é escolher quando eu faço corte na amostra, por exemplo, entre antes e depois do surgimento de uma cooperativa. Eu tenho essa informação claramente, essa cooperativa ela é mais nova, ela é mais velha, essa cooperativa veio via PAC ou não. A gente tirou essas questões que poderiam ser um pouco nebulosas da nossa análise e fomos bem diretos nessa questão específica de existir ou não a cooperativa no município. Então, infelizmente, não temos essa minúcia de estarem ligados aos bancos, ou inclusive de separar os bancos privados em bancos, os bancos em bancos privados, bancos de fomento ou bancos estatais, foram todos os bancos, mas são questões de sugestões muito importantes para o futuro aí. Muito obrigado, Priscila. Obrigada, Matheus. Passo a palavra agora ao Marcelo para responder os comentários e perguntas do Lúcio. Aproveito aqui e menciono 2 elogios que tivemos no chat, da Elaine Amaral, excelente trabalho da ES Garante para incluir pessoas na roda de desenvolvimento através do acesso ao crédito, e da Priscila Farias, parabéns, Marcelo, ao impacto econômico e social envolvido. Obrigado, Luísa. Realmente, aí, obrigado às ouvintes. Realmente é um trabalho de muitas mãos, né, Lúcio? A gente conseguiu compilar nesse projeto e multiplicar ele através desse tempo exatamente isso. A gente tem aqui a convicção que você só trazer acesso ao crédito, né,
muitas vezes, quem trabalha no mercado financeiro, o acesso ao crédito não orientado, ele corrói, né? Ele não é benéfico. Então, é isso que essa construção que nós fizemos junto com o Sebrae do Rio Grande do Sul, que é o grande legado que a gente chama aqui, né? Trazer esse conhecimento, e sempre tinha, né? Se dá para tirar alguma coisa boa da pandemia, vamos dizer que foi isso, né? Algumas barreiras, e tu como trabalhaste no Sebrae, sempre tinha uma barreira, né, do empresário ter uma certa dificuldade de chegar alguém para ajudar e falar que está fazendo algum movimento errado para corrigir, né? Então, você imagina aqui pequenos empreendimentos que já estavam na terceira geração de gringo, né? Numa pandemia, você chegar lá para auxiliar no momento. Então, essa abertura que a pandemia trouxe pela necessidade de um fator novo de como se posicionar para poder gerir, passar, superar aquele momento, nos trouxe uma certa facilidade, né, para a gente trazer isso. E aqui na RS Garante, da sua fundação, pela particularidade que a única garantidora que o Sebrae tem uma cadeira no conselho de administração, toda a ação ela é feita em conjunto, né? Então, quando a gente vai levar essas soluções que a gente cria com todos os sistemas que a gente tem parceria, todos eles, a gente sempre leva a solução completa. E a solução completa, no nosso entendimento, é ter esse conhecimento, esse aprendizado, né, que a gente conseguiu fazer muito bem aqui na prática, junto com o Sebrae do Rio Grande do Sul e junto com as cooperativas. Então, essa união de esforços, né, se demonstrou, né, e está se demonstrando até. A gente está aí agora com provocações, né, de fazer a expansão nacional, levando essa modelagem. Começaremos agora o próximo mês, mas exatamente como tu falaste, qual que é a grande diferença nossa dos outros fundos garantidores que hoje estão acessíveis, né, a todos no mercado financeiro. É esse acompanhamento ao pequeno. Nós analisamos o crédito, então tem um outro olhar junto com a cooperativa. Nós visitamos o associado, também consideramos ele como associado. Nós acompanhamos toda a trajetória, né? De novo, as garantidoras de crédito, no caso específico da RS Garante, que é a única garantidora que mantém a certificação de OCIP, então é uma empresa privada de interesse público, sem fins lucrativos. Nesse momento, a gente acaba sendo um elo muito facilitador e trazendo para a nossa realidade, né, a última normatização do Banco Central em cima aí da 4966, a IFRS 9, a gente acaba, né, não tendo as amarras, porque nós estamos inseridos no terceiro setor, né? Então, nós não somos normatizados pelo Banco Central, mas sim prestamos contas ao Ministério da Justiça, né? Então, isso acaba nos facilitando muitas vezes, Lúcio, que aquele pequeno que tem dificuldade e no mercado financeiro acaba tendo dificuldade pelas amarras do mercado financeiro, muitas vezes o fundo garantidor aqui a gente consegue honrar as parcelas que ele está devedor, deixando em dia da cooperativa, não negativando esse empresário, para não dificultar ainda mais o seu dia a dia, e isso a gente conseguiu construir muito bem aqui no Rio Grande do Sul com as cooperativas, aonde a gente está preservando realmente, fazendo a diferença na ponta. Então, esse conjunto, né, de mãos aí trabalhando no propósito, realmente aqui a gente constrói, né, comunidades melhores aí no dia a dia. Obrigada, Marcelo. Eu agradeço mais uma vez a todos os participantes, não só de hoje, mas dos últimos 2 dias que a gente teve também nessa série de webinários que a BDE está promovendo, do Prêmio BDE BID. Agradeço mais uma vez ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e à Organização das Cooperativas Brasileiras, Sistema OCB, representados aqui pela Cláudia Veiga e pelo Guilherme Costa, respectivamente. Agradeço também pelo apoio da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL,
e ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que também ajudaram na realização dessa edição do prêmio. Aproveito e anuncio aqui para vocês, quem está também nos assistindo pelo YouTube, que os artigos que foram apresentados ao longo desses 3 dias de webinários estão disponíveis no livro do Prêmio ABDEB de edição de 2024, uma edição especial, que o prêmio completa 10 anos. A gente vai enviar o link aqui pelo chat e também vai ser divulgado nas nossas redes sociais. Então, vocês podem acessar todos esses artigos muito interessantes, muito importantes para o debate de desenvolvimento sustentável, cooperativismo de crédito e na industrialização brasileira. Estarão todos lá disponíveis no site. Agradeço mais uma vez a todos e ficamos por aqui. Muito obrigada.